Estamos de volta com a nossa programação no terceiro dia de evento Logistic Web Conference Logistic 100% digital nessa edição 2020. Pouco antes da gente sair para um breakzinho, um rápido intervalo aí com alguns vídeos importantes dos nossos parceiros, nós anunciávamos por aqui a participação do Márcio Lopes, diretor de negócios da Dematic. Tivemos um pequeno probleminha na conexão com o Márcio vai ficar para a sequência. O que nós vamos fazer então? Nós já temos na linha com a gente Homero Scarinzi, para a gente ter o nosso painel já programado, né, que era para o decorrer da tarde, está antecipando um pouquinho o painel com o Homero, o papo com ele, para ele falar sobre softwares e plataformas aplicadas na intralogística, mais um tema importante na nossa programação nesse terceiro dia de evento. O Eduardo segue com a gente? Tá aí, o Eduardo na tela novamente comigo, aqui ao vivo. Eduardo, mudamos um pouquinho a programação, mas o Homero já está na linha com a gente para a gente falar um pouquinho então sobre esse próximo tema. É contigo, Edu. Valeu, obrigado, Flaco. Boa tarde. Boa tarde, Edu. Tudo bem? Tudo bem. Pessoal, trouxe o Homero aqui, assim como eu estou fazendo com todos, né? Eu queria só fazer uma rápida introdução, né, do que nós vamos trabalhar agora, né? O Homero Scarinzi hoje ele é diretor da Oracle Brasil, e eu trouxe ele para falar de softwares e plataformas aplicadas à intralogística, logística e supply, né? Eu vou explicar um pouquinho desse ambiente que eu já mostrei para vocês, né? E quais os desafios hoje no mundo da tecnologia aplicada à logística, né? Antes de passar a palavra para você, Homero, só fazer uma rápida abordagem aqui para o pessoal, que a gente tem colocado hoje nas empresas a importância da qualidade da informação, né? A importância da conectividade, do tempo de resposta que a gente tem, né? Então, vocês vão ver a importância de ter uma infraestrutura, uma tecnologias hoje de cloud e outras tecnologias que me propiciam conectividade, tempo de resposta e qualidade de informação. Junto, a gente traz dentro desse pacote aí uma série de soluções e sistemas de apoio à decisão. Então, vocês vão entender o que uma plataforma pode nos fornecer do ponto de vista de soluções de apoio à decisão, né? Para quê? Para que lá na frente a gente pense em sistemas autônomos, né? Pense nas tecnologias, nas 4.0 aí, e por que não? O desenvolvimento de soluções como se fossem startups dentro das companhias, né? Ou seja, incentivar essa iniciativa inovadora, disruptiva dentro das companhias. Então, para isso, nós temos muitas empresas, muitas plataformas no mercado, né? Eu destaquei uma das que eu vejo que tem mais avançado nos últimos anos, principalmente dentro da área de logística, de intralogística, de supply, né? E para isso eu convidei, né, a Oracle, né, e também o Homero, que casualmente é só coincidência, pessoal, mas eu fiz com o Homero um treinamento, né, de COBOL em 1983, né? Não parece porque a gente é bem jovem, né, Homero? Mas lá em 83 a gente estava sendo ameaçado que se a gente não soubesse de tecnologia, a gente já está fora do mercado, né? E estamos aí, né? Por aí. A gente sobreviveu. Então, obrigado pela oportunidade, Homero. E obrigado por trazer um pouquinho desse seu conhecimento aí dentro do mundo da tecnologia. A palavra é sua aí, eu vou desativar e passar. Pode compartilhar a sua tela aqui. Tá bom, obrigado, Banzato. Muito agradeço você, agradeço ao evento, pessoal do Logistic. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho que a gente gosta muito de participar desse tipo de evento, porque além de poder enriquecer, de trazer conhecimento, a gente também adquire muito conhecimento, muita troca de experiência. Isso é importante aqui, né? Como é que eu compartilho a tela aqui, Banzato? Opa, tem um ícone, uma setinha com uma tela aí na parte de baixo. Open Share Tray. Isso, e aí compartilhe o seu screen. Aí. Acho que agora foi aqui. Opa, eu já, ainda não. Ela está do lado do microfone aí. Sim, acho que agora foi. Agora eu acho que foi.
Você está compartilhando a sua tela e agora a sua tela. Maravilha. Está dando para ver? Gestão, inovação e intralogística? Sim, perfeitamente. Ótimo, ótimo. Então, vamos batendo um papo aqui, a gente vai conversando, né? E a gente vai trocando ideias aqui. Acho que vale a pena a gente trabalhar um pouquinho nisso. Né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer, né, que a Oracle, como empresa de tecnologia, além de tecnologias aplicadas aí à infraestrutura, banco de dados, né, toda a parte de comunicação e tudo mais, a gente é muito forte também em plataformas e aplicativos, né? A Oracle tem uma suíte muito grande em aplicativos, o nosso RP é muito conhecido, né, o EBS, mas hoje em dia a gente já tem o RP Cloud, que é um RP totalmente desenhado e criado dentro de nuvem, né? Ele não é um produto que foi desenvolvido, depois foi hosteado em nuvem, ele já foi desenvolvido para ser 100% em cloud. E aí, com isso, todas as soluções de Oracle hoje, basicamente, são 100% cloud, todas as aplicações, né? Então, estamos falando de gestão de pessoas, estamos falando de supply chain, estamos falando de RP, a parte financeira, estamos falando de CRM, de ferramentas de marketing, assim por diante. Então, primeira coisa para lembrar que a Oracle não é só uma empresa de tecnologia aplicada à infraestrutura, mas é uma empresa de tecnologia com plataformas e aplicativos para tudo isso, né? E aqui uma definição de intralogística para a gente poder começar a compartilhar, né? Basicamente, não tem grandes novidades aqui, mas a definição clássica seria tudo que temos de movimentação de material dentro de uma única corporação ou associado ao abastecimento de materiais ainda por terceiros contratados pela mesma, né? Isso aqui é uma definição até minha, vamos dizer assim, né? Não copiei de nenhum lugar, pela experiência, pelos anos que nós temos de experiência sobre isso, né? E ainda queria incluir aqui na definição, que eu entendo que é mais para atualizá-la hoje, né? Essa movimentação que antes era limitada apenas a estoques e transportes, né? Hoje passa pela sua inteira rastreabilidade e gestão de todos os recursos e equipamentos que operam eficientemente essa operação, né? O que antes era uma movimentação simples de material dentro de uma empresa, hoje virou algo muito mais complexo, virou algo muito mais que a empresa ela se expandiu para fora com seus terceiros, ela se expandiu para fora com seus CDs, né? Ela se expandiu aí de uma certa maneira, ela abriu um pouquinho o espaço para ter algo adicional, né? E o que acontece, né, com a intralogística, com a logística? Essas capacidades sistêmicas atuais, né, elas não atendem muitos dos requisitos de hoje, né? Então, as tecnologias atuais estão restringindo o crescimento de negócio. Hoje, você quer uma mudança ou qualquer alteração no seu sistema em casa e é uma dificuldade muito grande de você conseguir tempo de TI, recursos do time de tecnologia para fazer essas mudanças. Você, muitas vezes, parte para colocar tudo em planilha Excel, que não tem uma segurança adequada, parte para desenvolver algum sisteminha mais solo, em que ele não tem conexão com os sistemas mais importantes da empresa. E aí, com isso, o que acontece? Você cria o que nós chamamos aqui dessa lacuna de performance, né? Ou seja, você tem aqui um mundo on-premise, um mundo voltado para tudo aquilo que tem dentro de casa, e você não consegue ter uma mudança quando você precisa dessa taxa de mudança que o negócio exige, né? Então, o negócio começa a exigir muitas coisas, Banzato, e o que acontece? Você não consegue reagir. Então, esse é um ponto muito crítico dentro de tudo isso, né? E a cadeia de suprimento que nós conhecemos, essa cadeia do passado, vamos dizer assim, essa cadeia mais old school, né? Que a fábrica passa para o distribuidor, que vai para o armazém, a transportadora entrega para a loja, o cliente. Essa cadeia teve nos últimos anos e muito mais agora no tempo de pandemia, né? Ela teve toda uma reestruturação para algumas empresas muito rápido. Quem estava atuando de uma maneira muito pensando nisso daqui, e quando você vai para uma cadeia de suprimento de hoje, ele é totalmente remodelado, né? Você tem hoje questões relacionadas à loja virtual e e-commerce com a distribuição. Você tem
distribuidores entregando direto para o cliente, você tem fábrica entregando direto para o cliente, você tem loja entregando direto para o cliente, o próprio CD, né, acaba entregando direto para os clientes também. Então, o cliente ele virou o centro de todo o processo logístico dessa mudança que nós pensamos ter uma mudança muito positiva. Ou seja, viramos o que nós chamamos de customer-centric, né? Ou seja, o cliente ele passou a ditar as regras do processo de distribuição e não mais a empresa, né? A empresa empurrando isso. Agora, o cliente ele quer da maneira mais rápida, ele quer receber o seu produto, às vezes, de uma loja do bairro, ou ele quer ir buscar dentro de um shopping center a sua entrega, ou muitas vezes ele fica esperando, faz um pedido no dia, e no dia seguinte já tem a entrega do próprio CD ou da uma própria loja para dentro para o próximo cliente, e não importa, né? Não importa se você está falando de distribuição alimentícia, eletroeletrônicos, produtos de beleza, né? Eletrodoméstico, você está falando de uma coisa hoje que é comum a todo mundo. Você acaba sendo você o centro e todo o ecossistema logístico acaba atendendo isso. E também isso afeta muito o mundo intralogístico, né? Porque o mundo intralogístico ele deixa de simplesmente ser um mundo de abastecer produção ou de levar material para um CD, ele passa agora a sofrer também essa pressão por parte da cadeia logística de hoje, né? Robazato, eu roubei de novo aqui o seu slide, que eu gosto muito, né? Falando só um pouquinho sobre evolução e tecnologias. Então, não é simplesmente você tomar uma decisão de mudar para o atendimento de cliente da cadeia de suprimento de hoje, que você simplesmente vai fazer virar a chave de uma hora para outra. Você precisa de tecnologia para isso, né? E eu tenho aqui um slide que o Eduardo adaptou no IMAN. Eu gosto de usá-lo porque ele traz que tipos de tecnologia nós estamos falando para apoiar essa mudança, né? Estamos falando de tecnologias de internet, que já é base, estamos falando de social media, estamos falando de mobile, cloud, big data. Essas tecnologias nós chamamos já de tecnologias consolidadas. Se você tem um sistema que não tem essa tecnologia, você já está defasado, porque são tecnologias já consolidadas, elas trazem ganhos significativos, muitas empresas já provaram isso, e agora elas passam a fazer parte das soluções, intrinsecamente as soluções. Então, todas as soluções que nós trabalhamos como Oracle já são baseadas nessas tecnologias, né? Elas são cloud, elas têm mobilidade, você permite fazer todo o movimento, o social media interno da empresa, ela tem já relatórios analíticos, BIs embutidos que vão dar informações em tempo real para você. Depois, nós temos a tecnologia que nós chamamos aceleradores. São tecnologias que vão agora fazer com que a inovação cresça mais ainda, né? Impressão 3D para o mundo intralogístico, internet das coisas, onde estão os ativos que você precisa controlar, inteligência artificial, tudo isso são tecnologias que vão acelerar. Agora, vão acelerar para quê? Né? A sociedade tem uma demanda muito grande de soluções como smart cities, né? Cidades inteligentes, carros conectados, carros autônomos, né? Todo o supply chain 4.0, essas são demandas que a sociedade demanda. Mas, ao mesmo tempo, a área de supply chain, ela busca crescer dentro dessas tecnologias, trazendo toda a parte de inteligência artificial para dentro dos armazéns, toda a parte que nós chamamos de IoT para a logística, a veículos autônomos, robotização dentro do processo de manufatura, robotização do processo do warehouse. Então, essa questão tecnologia, ela está crescendo, na verdade, para vir ao encontro do negócio, que o cliente é o centro do negócio agora. Né? Então, eu quero explicar um pouquinho para vocês agora como é que a Oracle enxerga essa solução para a parte de suprimento digital, olhando a transformação digital. Quando a gente fala sobre inovação e transformação digital, muitas vezes a gente está falando de colocar alguma coisa em cloud, simplesmente. Não, muitas vezes nós temos que pensar que a inovação e a transformação digital, ela traz tecnologias que vão acelerar exponencialmente o seu objetivo como digital. Então, qual é o seu objetivo como digital? O meu objetivo como digital é atender melhor o meu cliente e buscar que ele consiga
ter as mercadorias dentro que ele demanda, dentro do pedido dele, dentro do prazo que ele precisa. Tá. Qual tecnologia que você tem hoje que você não consegue cumprir isso, ou te atrapalha o seu objetivo de negócio? Eu tenho as tecnologias antigas, eu tenho alguma coisa aqui em planilhas. Então, como é que você vai fazer uma transformação digital? É você fazer um depara e buscar tecnologias que apoiam o seu objetivo de negócio nessas demandas da sociedade. Então, como é que a Oracle aqui na parte de supply, na parte de logística, intralogística, a gente consegue apoiar as empresas, né? Primeiro, é a questão do desenvolvimento do produto, né? Todas as questões logísticas ou até mesmo intralogísticas, ela passam pelo desenvolvimento de novos produtos, inovação. Qual é o produto que você vai desenvolver para o seu cliente que vai abastecer a sua cadeia intralogística, logística, vai abastecer a sua cadeia de fornecedores? Qual que é a solução? Qual que é o produto? Como você desenvolve esse produto em colaboração com seus fornecedores de modo rápido, que chegue antes da concorrência? Então, a gente tem toda uma gama de produto para fazer esse processo de gestão de inovação, né? Temos muitos clientes nessa área, temos clientes fortes, como a Natura, por exemplo, e clientes que fazem, através disso, toda uma criação de novos produtos baseados nisso. Bom, depois que você tem a gestão do produto, nós chamamos na gestão de planejamento. Como é que você agora vai planejar de uma maneira centralizada, de uma maneira ideal para atender aqueles pedidos do cliente? Como é que você vai colocar uma gestão de pedidos, por exemplo, em que você cheque o crédito do cliente, você cheque nos estoques automaticamente, não o estoque simplesmente o estoque que você tem dentro do seu armazém, mas o estoque que você tem na sua loja ou o estoque que você tem no seu distribuidor. Como é que você faz isso? Como é que você consegue ter essa visão de atendimento para fazer aquela venda muito mais rápida e para você perder as rupturas, muitas vezes, que acontecem no varejo ou os back orders que acontecem na indústria? Então, tem toda uma cadeia de planejamento para a gente trabalhar isso, né? Depois, a cadeia de execução, né? A linha, o pilar de execução. Como é que eu vou trabalhar todas as questões relacionadas a estoques, armazéns, transporte, logística, para atender essa demanda e esse processo logístico que é demandado de mim internamente e externamente, né? E, por último, as tecnologias disruptivas, como a gente falou, que vão apoiar esse modelo, né? A gente está fazendo algumas experiências com blockchain e às vezes esse termo virou até, que nós brincamos, né? Virou um pouco carne de vaca e tal. E, na verdade, o blockchain aqui, que a Oracle aposta e que a Oracle busca, é justamente a rastreabilidade. Você fazer com os seus smart contracts, você fazer com os seus processos de negócio, de documentação, como é que você rastreia essa mercadoria e você sabe exatamente onde está, e você dá essa informação para uma cadeia de clientes, de fornecedores, qual é a origem desse material. A gente está trabalhando com uma cooperativa de café para fazer a rastreabilidade não só internamente da produção, mas desde a origem. Qual é a origem, qual é o modelo desse café, quais são os produtos que foram usados, os adubos, os fertilizantes que foram usados para fazer esse café. Esse café é orgânico, não é? Ou qual que é o processo de fabricação que ele foi usado? Então, quando a gente olha todo o que nós chamamos end-to-end da cadeia de suprimento, e a gente aplica para uma cadeia intralogística, que, na verdade, acaba se resumindo para algumas coisas aqui, não completo, mas a gente torna o universo um pouco menor, mas não podemos perder de vista que a cadeia intralogística ela não está para atender a área de vendas, ela está para atender o cliente. A cadeia intralogística ela está ali para abastecer capturar dos fornecedores e trazer para o negócio o valor que precisa para adicionar valor ao próprio cliente. Então, esse é muito aquilo que a gente fala. O que é interessante nesse contexto da Oracle? Isso daqui a gente consegue fazer como se fosse um Lego, né? A gente vai montando essas caixas de acordo com as necessidades que os clientes nos trazem. Qual que é meu processo que hoje é mais crítico? Aquele que nós chamamos de como é que vamos colher o fruto mais próximo aqui, aquele que já vai me dar resultados rápidos. Não preciso esperar 2 anos para um projeto. Eu posso fazer um desenvolvimento de produto, eu posso fazer um planejamento de demanda,
eu já posso fazer uma gestão de transporte, já posso fazer um internet das coisas do processo de ativos que eu preciso. Então, qual é a sequência, ou qual é o processo que você tem, o que nós chamamos low hanging fruit, ou seja, aquele fruto que a gente colhe mais rápido. Tá? Muito bem. Aí, por que a Oracle pode se posicionar nisso? Né? A Oracle é uma empresa líder há mais de 15 anos no Gartner em logística já. Ela não é uma empresa que está iniciando nisso. Ela estamos falando de mais de 15 anos líder no Gartner. A Oracle também já é líder há muito tempo em todos os quadrantes do Gartner relacionados a supply, relacionados à manufatura, relacionados à armazenagem. A Oracle sempre esteve presente, sempre desenvolvendo, sempre investindo muito em tudo isso que ela sempre faz. Então, assim, a Oracle se posiciona de uma maneira muito, muitas vezes, com um marketing muito grande, que parece ser uma coisa muito grande, mas são soluções que são soluções pontuais para resolver problemas pontuais dos clientes. Então, você não precisa olhar a Oracle como empresa inteira, você pode olhar para a sua dor de negócio e buscar nela a sua melhor solução. Né? Alguns clientes da área de armazenagem do Brasil, por exemplo, que são, tudo que estou falando aqui são soluções já em cloud, tá, gente? São soluções que os clientes já estão implementando ou já implementaram em soluções cloud. Então, armazenagem, nós estamos falando assim, né? Logística, nós estamos falando com esses clientes que estão em nuvem, são já todos em cloud, praticamente. Então, são clientes que a gente entende e que o ganho deles é muito significativo. E dão depoimentos e sempre estão conversando com a gente sobre isso. Na parte de tecnologia disruptiva, vamos conversar um pouquinho sobre isso dentro da área intralogística, né? O que a internet das coisas vai poder trazer para a gente, né? A maioria sabe que está chegando o 5G, né? Tem uma discussão política atrás disso, mas é inevitável que em 2021 5G comece a operar no Brasil de uma maneira ou de outra, com pilotos ou já com algumas cidades operando isso. Gente, isso vai afetar e mudar muito o processo logístico, porque vai permitir você fazer monitoramento de coisas muito ativos, frotas, você vai conseguir fazer uma gestão muito importante disso e de uma maneira muito em tempo real. Quando a gente olha para dentro da empresa, a gente já consegue fazer essa internet das coisas, monitorar todos os ativos, monitorar quais são as empilhadeiras, quais são os ativos, quais são os equipamentos críticos de cada uma dos processos que precisam, a gente já consegue fazer isso com o próprio IoT. Também, com a parte de aprendizado, de machine learning, inteligência artificial, os nossos softwares já estão vindo com esses algoritmos para fazer aprendizado dentro do processo, para melhorar o processo de eficiência de manufatura, melhorar o tempo de produto, por exemplo, disponível para despacho nas docas. Então, são ferramentas que estão embutidas em nossos modelos e nossos aplicativos de armazenagem, de transporte, que permitem já a gente fazer aprendizado e ganhar tempos com isso. E, por último, aqui, a questão do blockchain, né? Ou seja, todo o processo de track and tracing, todo o processo de gestão que a gente consegue fazer, de rastreabilidade sobre isso, é importante a gente ter na nossa mente que isso não é uma tecnologia inalcançável, inatingível. Ela já está disponível para a gente praticar, principalmente para fazer todo o processo de controlar a qualidade do produto final, ou limitar o impacto e custos de recall, acelerar a identificação de problemas durante o processo. O blockchain já permite fazer isso no dia de hoje. Então, Banzato, assim, minha apresentação aqui, ela é um pouco um papo muito simples, vamos dizer, direto, para trazer para vocês o que a Oracle, como que a Oracle enxerga isso, né? Eu estou devolvendo aqui, Banzato, o modelo, e aí a gente pode conversar um pouco sobre isso, que essa visão é importante eu ter passado, mas aqui a gente vai num diálogo para a gente conversar. Você é mais velho que eu, com certeza que eu sei disso, e eu tenho certeza que eu vou aprender algumas coisas aqui com você, né? Isso mesmo, velho. Mas você veja só, né? O que é importante aí que você falou, Homero, que é fundamental. Muita coisa já está disponível, né? Então, hoje, quando a gente ouve ou vai em muitas empresas que o pessoal, não, estamos longe disso, né? Nós temos aqui muitas limitações, etc. E muita gente não acordou para
para a aceleração que houve de fato em termos de tecnologia e as ofertas que a gente tem aqui dentro do Brasil mesmo, né? Então, um dos objetivos, quando eu trago você aí para esses eventos, é justamente esse, né? Trazer de uma forma simples, apesar que você está hoje numa empresa liderando uma área para mostrar que isso é simples, né? Que mesmo empresas hoje de porte complexas têm soluções muito simples que podem ser adotadas por empresas dos mais diferentes portes, né? E isso que é importante, né? Então essa aqui é a ideia mesmo, Melo. Tá bom. O Banzato, tecnologias muitas vezes são disruptivas porque elas quebram alguns paradigmas aí, né? Então, quando, por exemplo, hoje todo armazém tem rádio, antena, tem coletores e faz todo esse processo, mas, por exemplo, quando você chega no armazém e fala assim, eu quero operacionalizar o uso de um WMS em que não seja apenas funcional, eu quero que ele seja estratégico, né? Então, por exemplo, isso é uma questão disruptiva. O que é um armazém estratégico? Eu vou buscar otimizar os espaços não de acordo com aqueles algoritmos básicos de transacionais, mas com algoritmos de machine learning, inteligência artificial. Ou no próprio transporte, né? A roteirização, por exemplo, hoje, simplesmente o processo faz um modelo de roteirização logístico para uma entrega, e o que acontece? Você não tem uma tecnologia, muitas vezes, disruptiva de mobilidade para o motorista do caminhão detectar que aquela rota agora não é mais a rota que seria mais ideal para fazer a entrega. Ele pode ter uma ação ali no próprio caminhão de ter uma mobilidade que isso vai permitir, se você tiver o software em cloud, né? Ele permitir de fazer uma nova rodada e perceber que ele pode ter uma nova operação ou ele fazer um novo processo de entrega, pulando o cliente, voltando depois nele e assim por diante. Então, essas tecnologias, elas vêm trazer aquilo que a gente fala, ela vem cumprir uma demanda da sociedade, né? E essa demanda da sociedade, ela é justamente hoje aquilo que eu comentei, o cliente está em primeiro lugar, ele é um customer centric, né? O cliente, centricidade do cliente, o que a gente faz para essa operação andar melhor, né? Maravilha. É isso mesmo. Eu vejo assim, Homero, a tecnologia está à disposição, né? Obviamente que a gente tem que despertar as empresas e os profissionais para que a gente trabalhe, estude, tenha mais criatividade para saber onde utilizar essas tecnologias, né? Onde utilizar blockchain, onde utilizar machine learning, porque é muito acessível hoje, né? Eu mesmo, sem avançar na minha carreira em programação, apesar de nós começarmos lá atrás programando, né? Mas hoje tem métodos, formas muito diferentes de você programar, né? E trabalhar e transformar sua criatividade em soluções, né? Principalmente com soluções como que vocês oferecem, né? Mas é isso, Homero. Outro exemplo, Banzato, eu estou trabalhando... com exemplo, a gente acha que explica melhor como que as coisas estão acontecendo, né? A gente trabalhando com uma usina de açúcar e álcool, em que ela tem algumas máquinas de operações, por exemplo, né? Falando um pouco de intralogística, e ela precisa ser abastecida de peças e ferramentas de manutenção, e essas máquinas, elas são muitas vezes interligadas, ela tem todos os sensores para dizer o que está acontecendo, mas elas não trabalham em conjunto, ou seja, muitas vezes essas máquinas são independentes umas das outras e você está analisando um processo produtivo numa máquina que não significa que... Então, se você parar a manutenção de uma máquina, você talvez tenha que pensar no coletivo e não simplesmente naquela máquina. Então, porque o software de machine learning no nosso IoT, por exemplo, ele trabalha com um conceito de preditivo, né? Eu vou fazer ele vai dizer se é com essa velocidade, com essa rotação, né, com esse amperagem ou com esse corrente elétrica aqui, em tantas horas ela vai quebrar. Muito legal. Então, qual que é o processo que eu vou conseguir identificar essa máquina que vai afetar outras máquinas dentro desse modelo? Então, o que nós chamamos de aplicativos de IoT, ou seja, eu recebo isso, faço todo o modelo, porque a internet das coisas muitas vezes é confundido com somente sensores, né?
Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas, né, vamos lembrar, nós estamos carregando um celular, que é uma internet das coisas o tempo inteiro. Ele diz aonde a gente está, ele diz a rastreabilidade nossa, e ali a gente tem um computador, tem toda a parte de colaboração, tem o IoT, né, e daqui a pouco nós vamos ter aí machine learning no próprio celular, dizendo para a gente, lembrando para a gente o que é melhor a gente comer ou beber naquele processo daquele dia. Então, isso já tem aplicativos para isso, mas lembrando que a tecnologia ela está totalmente dentro do nosso processo de negócio, né? Muito bom. Homero, pelo que o pessoal da organização aqui já está já me dando o alerta aqui, né? Então, eu preciso agora, primeiro, te agradecer. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelos conhecimentos que você, né, nos traz, né? Se quiser ficar um pouco mais conosco aí, fique à vontade, né? E eu tenho certeza aí que a Oracle, com toda essa plataforma, essas soluções que vocês estão trazendo hoje, cada vez mais acessíveis e flexíveis, né? Tem muito a avançar aí no Brasil e nas empresas para aumentar aí a produtividade e competitividade de todas, né? Obrigado, Homero. Vou deixar meu e-mail aí, quem quiser me contactar, homero.scarinzi@oracle.com. Bem fácil, é o meu nome e o oracle.com. Estou à disposição, qualquer necessidade, estamos à disposição de vocês em qualquer área. Obrigado, gente, muito prazer em participar. Valeu, Basato, um grande abraço. Homero. Tchau, tchau. Um abraço. Faraco, é com você? Vamos lá, vamos em frente. Obrigado, Eduardo, né? O agradecimento daqui também para o Homero que participou com a gente. A gente segue com a nossa programação Logística Web Conference 100% digital nessa edição 2020. Uma paradinha rápida e na sequência tem mais. Vamos conversar aí sim com Márcio Lopes, diretor de negócios da Dematic. Não saia daí.